É verdade, minha primeira entrevista, depois que eu terminei, dei todas as minhas rádios. Seu tratamento. E como é que você tá, Val? Vamos começar já por esse assunto. Como é que você então, tá? Eu estou bem, né? Ainda continuo em tratamento, são 5 anos para falar que eu tô curada. Eu comecei a usar o inibidor de hormônios, né? Até a gente fala muito sobre isso, né? Quem passa por isso, a gente nunca fala que acabou, né? Tem sempre o medo. A gente vive, mesmo eu sendo muito positiva, o medo, o receio, né, da volta. Cada exame é um frio na barriga. Às vezes a gente acorda à noite e fala, e aí, se voltar? É um processo muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. E aí, eu tenho pegado muito a Deus. A gente tem que ter muita fé para passar por isso. A gente tem que ter muito apoio, que é uma das coisas que eu venho falando, né, dos meus vídeos. Que, infelizmente, as mulheres, quando passam por isso, elas são abandonadas pelos maridos, pelos namorados, até pela família. Caramba, hein? Exato. E existe, Derek e Wagner, existe muito preconceito ainda quando se fala câncer. Tem pessoas que têm medo, tem mulheres que eu conheço que não falam, porque tem receio de perder um emprego, receio de como ela vai ser vista perto dos amigos, sabe? E isso eu falei, gente, tipo assim, por que isso, né? É um processo normal, que toda mulher é difícil, mas a pessoa não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de falar. Então, é uma das coisas que eu venho batendo nesse ponto. E os exames, né? Porque quando eu gravei, muitas pessoas falavam assim, Val, mas você foi muito corajosa em falar que você está passando por isso. Você levou isso muito a público, Aí né? Mas por que não? Eu levei a público porque os exames de mamografia no Brasil, para você ter uma ideia, o ideal seria que 70% das mulheres fizessem. Sabe quantos por cento no Brasil fazem? Menos de 30%. Caramba. Nossa. E como existem muitas mulheres que têm medo de fazer o exame de mamografia. Aí, quando eu gravei aquele vídeo, eu me sentia muito culpada, porque eu nunca havia feito. Você vê, eu sou uma mulher bem instruída, né? Tenho condições. E o medo, não adianta, o medo é de todas, independente da classe social. As mulheres têm medo de fazer exame de mamografia, medo do resultado, é muita coisa. Aí quando eu fui diagnosticada, né, com câncer de mama, aí eu falei, gente, como eu, deve haver muitas mulheres, eu tenho que falar. Aí eu gravei aquele vídeo para, olha, gente, mulheres, vamos fazer seus exames de mamografia, porque realmente o que salva é a prevenção. É a prevenção vai te causar menos dor, a prevenção vai te salvar. O que salva a vida é a prevenção. Aí eu falei, não, como eu, tem muitas mulheres que têm medo. E foi o que aconteceu. Eu comecei a receber relatos de mulheres do Brasil inteiro. Val, eu também tenho medo. A minha funcionária que está comigo tem 60 anos, nunca havia feito. Eu tive um encontro agora com as primeiras damas de São Paulo, há pouco tempo atrás. Mais de 40% das mulheres veio falar comigo que também não faziam exame de mamografia. Então, eu comecei a bater muito nisso. Falei, mulheres, vamos nos unir, vamos fazer. Porque senão eles só fazem Outubro Rosa. E não é só Outubro Rosa. O ano inteiro. É o ano inteiro. E você, mulher, a gente tem que... Primeira coisa é a nossa saúde. Parece banal, né? A gente só lembra da saúde quando não tem. Aí eu comecei, falei, não pode. A gente tem que mudar esses números, essas estatísticas. O ideal é 75%. São menos de 30% das mulheres que fazem. Aí eu comecei a bater muito sobre isso. E graças a Deus tem dado bons resultados, porque eu tenho conversado muito com médicos, das rádios também, né? Falou, Val, aumentou muito os exames de mamografia no Brasil. Depois de mim, depois a Damares também, né? Porque eles deram um nome, um rosto, né? A Val, a Damares está passando por isso. Ai, Val, eu fiquei com medo, então eu vou fazer, porque você falou, porque eu vi você. Então, isso já me trouxe uma... eu fico feliz, sabe? Uma alegria, assim, de poder ajudar outras mulheres a não passar por isso. É importante. E como é que foi, Val, quando você fazia seus exames certinho e foi descoberto isso? O que você sentiu? Qual foi a sua reação? Como eu disse, eu sempre tive medo de fazer o exame.
Aí, quando eu voltei da viagem do ano passado, em junho, que eu fui viajar com meu marido, meus filhos para Disney, eu falei, agora eu vou ter que fazer meu exame de mamografia. Infelizmente, no SUS, antes, falava que o exame era para mulheres acima de 50 anos. Então, eu estava com 51, tô falando, né, em geral. Aí eu falei, vou fazer agora. Mas é mentira. Na verdade, as mulheres, eu conversando com os médicos, hoje o câncer, ele está atingindo mulheres cada vez mais jovens. O ideal é aos 35. Foi outro ponto que eu bati também. Inclusive, essa alteração que teve no SUS, de 50 para 40, eu mandei os vídeos para o ministro da Saúde, mandei para a Damares, e teve toda essa mudança, graças a Deus, né? Também por minha causa. Aí, desculpa, eu esqueci mesmo o que eu estava falando. Você estava falando que você foi viajar. É do tratamento, tá? E deu a idade que você foi fazer o exame com medo. Esses lapsos de memória, daqui a pouco passa, é normal. Aí eu cheguei de viagem, falei, vou fazer meus exames. Aí fiz a mamografia, aí começa assim, tá? Vocês não vão entender, óbvio, mas explicar. Aí veio a enfermeira, Val, vamos fazer de novo da mama direita, porque tem um nódulo calcificado. Quando ela falou aquilo, eu já falei, aí tem coisa ruim. Aí não vai ser bom. Aí refiz o exame, aí ela, Val, você vai ter que fazer uma ressonância magnética da mama. Refiz. Val, você vai ter que fazer uma biópsia. Você sabe o que é uma biópsia? Vocês têm noção? Tirar. Querido, é uma agulha desse tamanho, grossa, que enfia no seu pé. É uma dor de morrer. Aí, bom, você imagina a cabeça da gente, tá? O exame demora uma semana para ficar pronto, o resultado. Dali, a minha vida já começou a ser um turbilhão de emoções e de medo, né? Quando veio o resultado, eu estava indo, inclusive, na médica, que eu estava com muita dor no peito. Aí eu recebi o resultado, né, pelo telefone. Eu falei, a senhora lê para mim, doutora, porque eu não vou conseguir ler. Aí, quando você vê ali aquele resultado, né, positivo, carcioma, tal, triplo negativo. Para você entender, parece que a sua vida tira o seu chão e você vê a sua vida, tipo, parece que acabou a sua vida. Tudo que você fez, os seus sonhos, parece que você entra em outro universo. E dali o choro, o medo, é um processo muito difícil. Dá muito medo, é muito assustador. A palavra é muito assustador. E você conseguiu o chão aonde nesse processo? Vou te falar, eu falo que eu briguei muito com Deus. Eu falei, tô muito brava com você. Por que você fez isso comigo no começo, sabe? Fala, poxa Deus, por que você fez isso comigo, né? Enfim, aí começou o processo, vai fazer a cirurgia, como que é muito difícil a cirurgia, a marcação. Você sente um pedaço de carne, sabe? Você é marcada de todas as maneiras. Eles enfiam a agulha aqui, botam. Ai, gente, é horrível. Aí ali, antes de entrar para a sala de cirurgia, eu, meu marido, meus 2 filhos. Aí eu peguei na mão dos meus filhos e a coragem e a volta, tipo assim, a volta para a realidade, né, da minha vida. Acho que foi pelos meus filhos mesmo. A força. Eu falei, Deus, eu quero ver meus filhos casarem, eu quero ver eles se formar, né? O Vitor, os 2 estão fazendo faculdade. Eu acho que dali veio a minha força mesmo. Tipo, você sai do chão sabe, e se segura em algo que você nem sabe o que é. Eu vi, Val, nas suas redes, que você teve muito apoio do seu marido. Muito. Né? Principalmente em relação a esse processo de cair ou não o cabelo. Muito. Da imagem da mulher ficar fragilizada nesse momento. Muito. E seu marido estava sempre ali do seu lado. Vou te falar, isso até eu falei nos meus vídeos. Como é importante nesse momento você ter o apoio de quem você ama. Fora dos seus filhos também, né? Fora dos filhos, óbvio. Mas assim, do meu marido, porque você tá tão fragilizada, para você ter uma ideia, é um momento que você
Olha, eu depois da minha químio, teve um dia que ele teve que colocar a comadre para eu fazer xixi. Você tem noção que você não poder conseguir levantar da cama? Assim, a sua vaidade é tipo, você tá no chão mesmo. Ele ter que colocar a comadre para conseguir fazer xixi. Então, assim, você vê que a pessoa aí, né, até fico emocionada, porque é difícil a gente se deixar, né, ficar assim, dessa maneira, né, se ver desse jeito. E ele ficou o tempo todo, não largou a minha mão. E isso me ajudou muito, sou muito grata a ele. Ô Val, qual que é o processo? O que você tira de lição da Val antes desse seu processo e depois? Qual é o balanço que você fez? Olha, ninguém que passa por um câncer é a mesma pessoa. Ninguém. Não tem o antes e o depois de você passar por isso. Você ressignifica tudo. Até o mínimo, até tudo, as pequenas coisas. Um banho demorado, o amor do seu filho, o amor da sua família, as coisas que realmente têm valor. Você olha o mundo com os outros olhos. E, por exemplo, eu não tinha noção de quantas mulheres estão sofrendo com isso. Você sabe que mais de 70% das mulheres que passam por isso na rede pública, elas morrem. Morrem 30% mais do que quem está na particular. Muitas, eu recebi relatos de mulheres assim, a gente olha o outro com mais amor, sabe? Tudo que eu passei, eu recebi relatos, Val, eu tô aqui, não tem medicação. Val, eu tô aqui na fila do SUS para minha cirurgia, tô aguardando 3 meses. Você imagina que você tá com um tumor dentro de você. Até a minha descoberta e até fazer a cirurgia foi 1 semana. Agora, você imagina você tá com um tumor dentro de você crescendo. Você tem que esperar uma fila. Você tem que esperar uma fila ser chamada. É revoltante isso, sabe? Aí eu comecei a ver a dor das outras mulheres. Então, assim, ninguém volta igual. O medo é constante, o receio. Você pode, tipo assim, agora eu tô bem, mas daqui a pouco eu vou lembrar disso. Eu brinquei que eu falo, parece que você tá sempre com uma arma apontada para sua cabeça. Mas também te dá outros valores, né? Você também volta de uma forma... Eu falo que hoje eu tô até melhor do que eu estava. Por quê? Tirando o medo. Porque você vê as coisas que... tipo, vou te dar um exemplo. Às vezes eu tava tomando banho, eu parava para atender um telefone. Eu nem curtia meu banho. Eu tinha que parar para ver o que era. Hoje não. Espera, vou tomar meu banho primeiro. Eu falo mais com a minha família do que eu falava antes. Sabe, eu dou valor hoje para os meus amigos de verdade, mais até do que eu dava antes. Quando eu vou conversar com uma amiga, eu converso mesmo, olhando para ela. Não fico o telefone todo olhando no espelho. Um exemplo bobo. São coisas que você começa a ver que isso que importa para gente, é isso que importa para o ser humano. Você começa... Eu sou vaidosa, sempre fui. Não tem nada a ver com vaidade. Tem a ver com amor, dar valor ao que realmente tem valor. Hoje eu sou mais... Eu acho que mais assim, pé no chão, sou mais amorosa, inclusive, sabe? Eu vejo o ser humano hoje de outra forma. Aquela Val, então, que as pessoas te conheceram, ficou no passado? Não alegria, aquela coisa de brincar, não. Mas... não tem como ser a mesma, né? Não tem como. Ninguém é a mesma depois que passa por isso. Nenhuma pessoa. Porque te olhando e vendo seus conteúdos hoje em dia, é nítido uma mudança. Sim, com certeza. Hoje eu valorizo a saúde. Eu brinco com o negócio de bolsa, disso, daquilo, mas para mim, de verdade, hoje eu valorizo... valorizo a saúde, eu valorizo poder ajudar outras pessoas, sabe? Outra, com certeza eu sou outra. Não tem como não ser. Você vê a morte.
Você valoriza, eu vejo lá, por exemplo, as enfermeiras, os médicos, as equipes, como você precisa das pessoas. Você não é nada, você está ali tomando uma químio, você fica ali 5 horas, você depende das enfermeiras, a gente tem que valorizar a equipe médica, os enfermeiros, porque você está ali, você é um ser humano, ninguém é nada, entre aspas, todo mundo precisa de pessoas, então a gente tem que valorizar mais o ser humano. A gente esqueceu de valorizar as pessoas, está muito banal hoje em dia, a pessoa só quer ver marca, roupa, entre aspas, festas, você esquece de valorizar, às vezes, sabe, quem limpa a sua casa. Você esquece de valorizar, assim, pessoas simples, quem cuida do seu cabelo. Tipo, eu brinco com a Matheus. Matheus, estava com saudade de você, Matheus? Porque isso que é a felicidade da vida. Vamos falar a verdade? São esses momentos que a gente tem de alegria e de felicidade. Você está aqui conversando, você tem uma tarde gostosa, um dia bom. A gente esquece disso. Então, quando você passa por tudo isso, você volta, né? Acho que você resgata o melhor que tem de você, que é a sua essência. Tá gostando do conteúdo? Siga a gente para mais conteúdos como esse aqui no Que Mais Podcast.